Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula final da Jornada do Expert. Essa aula é uma aula bônus com conteúdo pago que eu dou para os meus alunos. Estou liberando para você agora, para você sentir e degustar o que é que tem dentro dos nossos programas educacionais. Então eu vou te dar um exemplo aqui agora de um paciente com dor lombar que chega para o seu consultório com o diagnóstico de uma hérnia extrusa, sequestrada, L5-S1, com a história de incapacidade severa, vindo de um neurocirurgião, um ortopedista, 3 fisioterapeutas e um anestesista, todos concordando que ele precisa operar. A dor lombar dele está irradiada na perna, abaixo do joelho, com sinais neurológicos positivos. Vamos lá. Uma dor lombar por hérnia de disco pode ter uma diversidade de classificações de diagnósticos fisioterapêuticos, tá? E o primeiro diagnóstico é um diagnóstico de bloqueio de movimento. O segundo é de restrição de movimento. Essa restrição do movimento pode se agrupar numa restrição simples ou numa restrição com aderência de raiz nervosa. Esse paciente pode ter um problema postural. Esse paciente pode ter uma red flag, uma possibilidade de uma patologia grave, 5 possibilidades até então. Ele pode ter uma possibilidade de síndrome dolorosa crônica. Ele pode ter também um diagnóstico de síndrome dolorosa inflamatória, de artropatia inflamatória. Ele pode ter um diagnóstico inconclusivo, beleza? Ele pode ter um diagnóstico de uma dor radicular. Essa dor radicular pode ser mecânica ou não mecânica. Essa dor pode ser de um quadro pós-cirúrgico, que na história você já vai excluir. Pode ser uma dor sacroiliaca pélvico-gestacional, olha que louco. Pode ser uma estenose de canal lateral foraminal. Pode ser ainda uma articulação estruturalmente comprometida, será? Pode ser um trauma em recuperação. Só em 2 minutos e meio desse vídeo, você aprendeu que um paciente com dor lombar pode ter 15 diagnósticos diferentes. 15! E cada um desses diagnósticos tem um prognóstico específico. Cada um desses diagnósticos tem um conjunto de características específicas na avaliação. Cada um desses 15 diagnósticos tem um tipo de abordagem diferente, que pode ser só com você e outro profissional, com outro profissional ou com vários profissionais. E a grande pergunta é: como eu vou montar um modelo hipotético dedutivo para ir excluindo os meus diagnósticos, conhecendo essas características? Então eu vou te dar a característica do principal problema que chega para a gente, que é o bloqueio de movimento. Eles apresentam um alto delta. Delta é um símbolo que indica variabilidade, tá? É um paciente que acorda ruim, melhora ao longo do dia, piora à noite. Variabilidade. É um paciente que está pior segunda, melhor na quarta, pior na sexta, melhor domingo. Variabilidade. É um paciente que deitado está ruim, em pé está melhor. Sentado está muito bem, em pé está pior. É um paciente que anda e sente dor, horas anda e não sente dor. Variabilidade. Esse paciente ele ainda pode ter uma característica específica que a gente chama de preferência direcional, onde um movimento escolhido por você pode fazer ele diminuir, abolir ou centralizar os sintomas. Esse paciente pode se disfarçar de qualquer um outro dos outros 14 diagnósticos que eu citei há pouco. Ele exige um imenso raciocínio clínico para que você consiga diagnosticá-lo e tratá-lo. Vamos para a característica 3, restrição de movimento com aderência de raiz nervosa. A restrição de movimento com aderência de raiz nervosa é uma alteração mecânica tecidual caracterizada por rigidez e limitação de movimento sem preferência direcional, com achados consistentes em uma direção que desencadeia o problema do paciente, mas não piora esse paciente depois.
Esse paciente, toda vez que dobra para frente, sente a dor na perna, não fica pior depois. Ele alonga, sente a dor na perna, não fica pior depois. Ele anda rápido, sente a dor na perna, não fica pior depois. Ele pode se disfarçar de um bloqueio de movimento, ele tem tensão neural adversa, E a reprodução do sintoma distal na perna, ou no antebraço, ou na mão, é consistente. Toda vez que ele faz aquilo, a dor aparece. Vamos para uma outra característica, que é uma característica inconclusiva. Como que a gente vai caracterizar ela? Ele não apresenta preferência direcional, apesar de encontrarmos direções de piora, a direção oposta não melhora, a resposta é inconsistente, pode ou não haver tensão neural, isto é, esse paciente tem um padrão de resposta irreconhecível, beleza? Essa seria a característica 8. O que é que seria uma dor radicular não mecânica? Olha só, ela apresenta falha em todas as estratégias de carga. Você coloca movimento no paciente, o cara piora. Piorando durante, não pior depois. Aumenta a dor distal durante, não pior depois. Periferiliza, não pior depois. Ele tem parestesia, pode haver perda de força na extremidade associada onde a dor está irradiada, né? Esse paciente ele pode precisar de bloqueio para mudar de classificação. Esse paciente tem tensão neural adversa, né? Vamos falar também aqui de um quadro de estenose. A dor do paciente é produzida consistentemente com extensão, andando ou de pé, a dor na perna. O paciente tem mais que 60 anos, tem uma história de dor lombar ou cervical prévia, não tratada de forma correta. Ele não tem tensão neuroadversa. A estenose pode ser macia e apresentar uma resposta de melhora em 6 semanas, onde vai precisar de mais 6 de tratamento. Ou ela pode ser uma estenose dura, onde não há resposta em 6 semanas de tratamento e o paciente tem que ser encaminhado para o médico para que ele adote o procedimento mais adequado. E você vai apenas manter ele ativo num plano de contingência que eu te mostro qual é lá dentro da minha formação. Então falamos aí de algumas características. Agora eu quero voltar para o caso inicial do meu paciente, uma dor lombar irradiada para a perna, abaixo do joelho. Como que eu diferencio se esse paciente é um bloqueio de movimento, uma aderência de raiz nervosa, se esse paciente é inconclusivo, ou se esse paciente é uma dor radicular, ou se esse paciente é uma estenose? Existem técnicas para diferenciar. Por exemplo, se você deita o paciente e eleva a perna dele reta passivamente e ele não apresenta tensão neural, você exclui a radiculopatia, a dor radicular, você exclui a aderência de raiz nervosa. Você não exclui o bloqueio de movimento, você não exclui o quadro inconclusivo, você não exclui a estenose. Se você deita o paciente e abraça a perna deitado, faz flexão deitado repetida e dói a perna, esse paciente não é uma aderência de raiz nervosa. Esse paciente não é uma estenose. Esse paciente pode ser inconclusivo, pode ser uma radiculopatia, pode ser um bloqueio de movimento. Se você coloca o protocolo dos movimentos sagitais em extensão e flexão, avança esse protocolo e só acha respostas de aumento de força, esse paciente não é um bloqueio de movimento, porque você já esgotou o plano sagital, você já esgotou o plano lateral e você só acha a resposta de luz amarela. Aumenta, não pior, periferizando, não pior, diminui, não melhor, diminui, não melhor, diminui, não melhor. Esse paciente deve ser inconclusivo, porque a radiculopatia piora, você consegue agravar o paciente. E esse agravo não é momentâneo, a resposta é reconhecível. Então, a radiculopatia com resposta reconhecível é inconclusivo com resposta irreconhecível.
Então, só nessa brincadeira, eu já te dei diversas possibilidades e características dessas principais classificações, claro, tem várias outras, para você diferenciar o que é e o que não é. E se do nada você coloca uma flexão em pé com o pé no degrau e diminui a abole, aquela dor que estava na perna, centraliza no glúteo, centraliza na lombar, você encontrou um bloqueio de movimento. O cara muda o teste neurológico, você encontrou uma radiculopatia, você excluiu a radiculopatia e encontrou o bloqueio de movimento. Melhorou a referência neurológica, a referência funcional, a referência sintomática e as referências mecânicas que você coletou, que eu te ensinei como fazer nas 3 aulas anteriores da jornada do Expert. Não é mesmo? Então, e o que é que eu faço se eu encontro uma resposta de extensão, nenhum efeito em todos os planos, laterais, deslocamentos laterais, rotações e flexões, tudo, nenhum efeito em todos os planos. Aí eu vou lá, coloco a flexão deitado, produz a dor na perna, não pior depois. Coloco a flexão sentado, produz a dor na perna, não pior depois. Produz a flexão em pé, produz a dor na perna, não pior depois. O que eu faço? Eu encontrei uma característica consistente, anda rápido, produz a dor na perna, não pior depois, porque coloca tensão na raiz, tem tensão neuroadversa, né? Você abraça o joelho deitado, não produz nada na perna, nada. Coloca tensão neural, está presente, achado consistente, história de dor há mais de 8 semanas. Ou seja, o tempo para virar uma aderência foi respeitado. A característica está iminente na história, no seu exame físico, na sua avaliação de perda de movimento, que você está lidando com uma restrição de movimento com aderência de raiz. E eu preciso tratar esse paciente por 3 meses com um protocolo de afastamento progressivo que produza dor, mas não piore o paciente depois, mantendo ele ativo em contingência de tempo e de dor, chamado pacing, que eu explico dentro da formação B-Expert, dentro da formação Spine. Eu explico isso lá dentro. E aí você vai trabalhar com ele com um protocolo de flexões durante 3 semanas, vai reavaliar o paciente, depois por mais um mês vai reavaliar o paciente, depois por outro mês vai reavaliar o paciente, aumentando a tensão na raiz. Toda vez que você botar flexão sentado com o joelho semi-esticado, flexão sentado com o joelho totalmente esticado, ele tem que ir lá fazer a dor aparecer para o tecido remodelar. Esse paciente está muito melhor em 3 meses, esse paciente faz 4 ou 6 sessões e olhe lá. Porque você aprendeu a definir o prognóstico de uma aderência de raiz nervosa. Porque você aprendeu a definir o prognóstico de um paciente com bloqueio de movimento, do paciente com a radiculopatia que não é mecânica, uma síndrome radicular sem resposta mecânica. Porque você aprendeu o prognóstico de uma estenose, o prognóstico de um paciente inconclusivo. E você falou isso lá na primeira sessão. O que eu quero trazer para você com essas informações? Dentro do meu programa educacional, você vai aprender o passo a passo do absoluto zero para avaliar, diagnosticar e abordar o seu paciente. Não só para encontrar preferência direcional. E o que eu faço depois? Não só para encontrar radiculopatia. O que eu faço depois? Como eu trabalho com esse paciente? O que eu falo para ele? Como eu comunico com esse paciente? Você vai aprender não um jeito que a formação X ensinou. Você vai aprender a minha forma de tratar há 8 anos, com mais de 6.600 pacientes na cartela da minha experiência. Você vai aprender o meu jeito de fazer. Não é certo nem errado, é o meu jeito de fazer que gera os resultados que você já conhece aqui nas redes sociais, nos meus stories, no meu YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, que eu mostro aqui quase diariamente. Todos os dias eu te coloco uma prova de um paciente que estava em crise melhorando, eu te coloco uma prova de um aluno que não sabia lidar com um tipo específico de disfunção, com um relato impressionante de melhora na sua prática clínica, porque eu entendo que dar um curso para você não é te botar 10 artigos científicos e ler o artigo para você. Eu preciso transferir o conhecimento daquele artigo para a sua prática clínica, para você saber como você faz, Caio. Eu vou fazer assim para ver se eu tenho resultado, e tendo resultado você continua e vai avançando. Então,
que eu tenho para falar para você hoje? Eu tenho 3 vagas remanescentes da última turma do meu programa educacional. E se você quiser ter a chance de aprender comigo não só a característica desses 5 diagnósticos específicos que eu dou aqui no consultório, e dos outros todos, para saber para quem caminhar, como direcionar, como abordar, o que é que eu faço na fase de otimização funcional, na fase de prescrição de exercício, ter acesso às mentorias que já rolaram, que estão gravadas lá dentro da formação BeExpert, para você me ver a gravação, para você me ver atendendo pacientes complexos dos meus alunos na frente deles através de uma sala do Zoom totalmente hands-off, para melhorar sua habilidade, seu potencial de tirar a mão do paciente, para saber como eu trato um paciente nos Estados Unidos, um paciente no Canadá, um paciente em Portugal, um paciente na Austrália, um paciente em São Paulo, em Manaus, no interior da Bahia, através de chamadas de vídeo. O meu convite está feito aqui para você. Fala comigo aqui nos comentários, fala comigo no direct, manifeste o seu interesse. Eu só tenho 3 vagas residuais. Beleza? Então, olha só, eu vou te explicar agora o que você vai encontrar lá dentro. Você vai ter 3 opções. Na formação LBP você vai aprender tudo isso aplicado à dor lombar. Na formação Spine você vai aplicar tudo, vai aprender tudo isso aplicado à dor lombar, cervical e torácica. Na formação BeExpert você vai aprender tudo isso aplicado à dor cervical, lombar, torácica, quadril, joelho e tornozelo, ombro, cotovelo e punho, cabeça, ATM, insônia e vários bônus, como as mentorias que estão gravadas lá dentro, que são 17, salvo engano, 16 ou 17. E você vai ter bônus de inteligência financeira, que também tem no Spine, você vai ter bônus de marketing em redes sociais, onde eu abro o meu modo de divulgar anúncios nas redes sociais para fazer com que eu alcance 200 mil pessoas por semana aqui no Instagram, aqui no Facebook, aqui no YouTube. Eu abro a tela, compartilho a tela para você e mostro como eu faço. Mostro que eu comecei com R$ 5,40 por dia. Hoje a gente está com R$ 570 por dia em anúncios. Para que mais pessoas me vejam, para que essas pessoas conheçam o meu trabalho, para que essas pessoas marquem consultas, façam tratamento, para que eu capte mais clientes. Se você olhar seu Instagram agora, provavelmente você vai ter uma média de 2 a 10 mil pessoas por semana no Insights, né, no Audiência Insights. Você clica lá no menu do canto superior, vai em Informações ou Insights, você vai ver alcance a cada 7 dias, a cada 15 dias, a cada 21 dias, a cada 30 dias. Você vai ver seus números, do quanto seus conteúdos alcançam. E eu te faço uma pergunta, será que se você dobrar esse alcance aí, a quantidade de pacientes que você atende por dia vai ser a mesma? Será que se você triplicar, quadruplicar, será que você aumentar em 10 vezes o seu alcance com a minha estratégia de marketing em redes sociais, você vai ter o mesmo número de clientes por semana, por mês? Será que seu faturamento vai aumentar? Meu curso não é um curso de técnicas, meu curso te ensina tudo o que você precisa para estar no mercado de trabalho bem, atendendo 1 a 1. Não importa se você tem um estúdio de Pilates e atende personal Pilates individual, não importa se você é osteopata, quiropraxista, RPGista, pilateiro, cabateiro, maquinzista, enfim, tô brincando, apelidando isso aqui, tá? Não importa com que técnica você trabalha, você vai aprender o meu modus operandi. E se funcionar para você, maravilha. Se você tem dúvidas, vai no meu Instagram, destaques alunos, vê o relato de todos os alunos que passaram pelo curso, vê o arroba deles, fala diretamente com eles, porque sincero, honestamente, eu aqui só quero te vender. Eu aqui só quero que você seja mais um aluno, porque eu acredito no potencial do meu produto digital. Eu sei que ele pode transformar a sua vida e sua prática clínica. Eu sei que você pode alcançar resultados inimagináveis com a fisioterapia, como eu alcancei. Eu saí de um faturamento de R$ 1.400 numa clínica CLT, assalariado, com carteira assinada no subúrbio aqui de Salvador, para um faturamento de R$ 134 mil com consultório. E se em algum momento você esteve no meu grupo VIP do WhatsApp, onde eu mandava flashes de faturamentos diários lá, você viu os prints do meu faturamento. E você sabe que o que eu estou te falando aqui não é mentira. Pergunte para os alunos que estavam lá. Você sabe que a gente tem aluno que saiu de 11 para 30 mil por mês.
de 6 para 10 mil por mês, de 2.500 para 11 mil por mês. Você sabe que meus alunos já estão tendo esse resultado de viver de consultório faturando 10 mil ou mais. É essa a promessa do meu curso. Mas para eu te entregar isso, você tem que fazer o passo a passo lá dentro. Você tem que dar esse passo a mais e sair dessa aula aqui com essa clareza mental de que você vai estudar o que eu tenho para te mostrar e vai ter o objetivo de se tornar faixa preta dessa metodologia que eu estou te ensinando. Porque se você veio de um curso XYZ de 3 letras que são oferecidos aí pelo mercado, digital ou presencial, online ou presencial, você vai ter muito viés e você vai tender a não assimilar o que eu estou te ensinando. Então sim, você precisa focar no que eu estou te dizendo para fazer da forma que eu te ensino, nem que seja para no final me dizer, Caio, eu fiz exatamente como você falou e não deu certo. A gente não tem alunos que fizeram passo a passo e não deu certo. E não estão vivendo aí de consultório, atendendo 1 a 1, que não estejam aí faturando 10k ou mais. Agora sim, eu tenho alunos lá dentro que só assistiram 39% do curso. Eu tenho alunos lá dentro que compraram um curso só para ter acesso ao módulo de diferenciação diagnóstica, só para ter acesso à gravação das sessões clínicas. E esses alunos não estão tendo resultado, porque estão assumindo que o que aprenderam com o mentor XYZ é suficiente e tá bom para eles, e o que tá bom não pode melhorar. Eu não quero que você seja mais um, eu quero que você seja o cara. Eu quero que você chegue nas formações internacionais e, nossa, eu tô voando aqui dentro, porque o que Caio me mostrou faz todo sentido. Eu quero que você saia daqui do meu curso sabendo que é um curso de prática baseada em evidência, sabendo que é um curso de uma metodologia que funciona e sabendo que é uma metodologia lixo que só vai fazer seu dinheiro ser gasto à toa. Entende? Então, ó, estou à disposição nos stories, estou à disposição no direct. Manda sua mensagem, preencha essas 3 vagas residuais que eu tenho. Assiste quantas vezes quiser essa aula, ela vai sair do ar em 48 horas. Todas as aulas anteriores já saíram do ar. Então, espero que esse convite faça sentido para você. E eu espero te ver do outro lado do meu programa educacional. Tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço. Movimento é vida.